Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Hoje nós vamos falar sobre direito de família e direito previdenciário. Essas conexões, que o direito de família precisa. Nós falamos aqui ontem do direito de família e direito do trabalho. Falamos também sobre, ontem nós falamos sobre abandono afetivo, falamos sobre direito do trabalho e hoje nós vamos falar sobre direito de família e direito previdenciário. Então, bem-vindo a todos que estão chegando aqui. Eu consigo ver alguns, Nicole, Pedro Brito, vamos lá. E para a gente começar a aula, vou só dar um minutinho, porque o sistema não tem jeito de entrar todo mundo junto, mas vamos, então, começar aqui essa conexão, já que é uma live rápida. Só lembrando, eu estou fazendo essas lives a pedido de vocês nesse horário que a maioria das pessoas escolheu, que é antes do almoço, Então, a gente, antes de almoçar, podemos pensar um pouco nesses temas. Então, essa temporada de lives, e o episódio de hoje é sobre direito de família e direito previdenciário. Então, vamos lá. O direito de família, ele se conecta ao direito previdenciário porque aí ele também está ligado à ideia de seguridade social. Tem um ramo específico do direito previdenciário, mas em muitos momentos nós temos uma conexão. E qual é o momento dessa conexão? Nós temos, aí obviamente, falando de seguridade social, de pensão. E o que interessa para a Previdência é se tem ali uma relação de dependência econômica, assim como no direito de família. Quem é que recebe pensão alimentícia? Aquele que tem uma dependência econômica, mas também que advém de algumas fontes. Quais são as fontes da obrigação alimentar? Parentesco, casamento, ato ilícito, ou então em um contrato. Sabemos que o direito de família está cada vez mais contratualizado, então no direito de família interessa isso, mas para o direito previdenciário nós temos, interessa especialmente a relação de dependência econômica. A Previdência, ela é regida, ela muda muito essas leis, tem muitos atos normativos internos, mas ele é regulamentado primeiro pela Lei 8.212 de 91 e 82.13 de 91 e pelo Decreto 3.048 de 99 e também pela Lei de Assistência Social. Mas o que interessa disso é que esses benefícios, os benefícios previdenciários que se conectam ao direito de família é a questão da pensão por morte, que está lá, que foi alterada em 2014 e 2019, e aí nos interessa particularmente, que é porque a pensão alimentícia, quando o pensionante morre, ela se transforma em pensão previdenciária. E a política da Previdência Social no Brasil tem mudado muito e fechado o cerco, e como está meio falida, a Previdência está falida, então eles têm cortado cada vez mais ou dificultado cada vez mais esses beneficiários. E então, qual foi a modificação que teve? Em 2014, na época do governo Dilma, e depois pela Lei 13.486 de 2019. Qual foi a principal mudança? É que antes quem recebia pensão alimentícia, ou que era dependente, porque para a Previdência interessa essa história, é dependente ou não, recebia a pensão, mas se era cônjuge, seguindo a mesma orientação do direito de família, ou seja, as fontes obrigacionais do direito de família. Só que a Previdência começou a achar que estava tendo muito golpe na Previdência. Então, ela estava tendo muito golpe para o recebimento das pensões. Então, qual a regra que ela estabeleceu? Olha, então a pensão ela não será integral sempre. Se um casamento durou pouco tempo, ela não vai receber integralmente a pensão. E aí é uma série de regrinhas. Se a união estável é longa, ok, pode até receber integralmente, mas se é curta, se foi por um período curto, então não vai receber a pensão integralmente. Então nós temos lá, só seguindo o raciocínio, a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família, salário maternidade e o seguro-desemprego. Tudo isso são elementos do direito previdenciário,
Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que foi o direito previdenciário quem ajudou a evoluir o direito de família, inclusive na questão da união estável, que antes se chamava concubinato. Por quê? Porque a Previdência Social, como para ela interessa só a relação de dependência econômica, ela não entrava nesse conteúdo moral, né? Se era casado, se não era, se tinha... E aí entra uma polêmica que ela foi mais avançada, recuou, e o direito de família, e é uma atual questão para o direito de família, que é a Previdência Social pode pagar pensão para a, vou usar a expressão pejorativa que está na lei, embora eu não goste dela, para a concubina, né? Nas uniões concubinárias ou nas uniões simultâneas, a Previdência sempre pagou. Recentemente, final de 2020, o STF julgou improcedente uma ação e disse que não teria que pagar. Por que estou realçando isso? É porque o direito previdenciário sempre tratou desses aspectos de pensão amoralisticamente, ou seja, sem esse conteúdo moral que perpassa o direito de família o tempo todo. Por exemplo, esse julgamento que nós tivemos em 2020, que excluiu a concubina, entre aspas, né, a família simultânea, ele foi um julgamento moral e não jurídico, né? O direito de família ele é perpassado o tempo todo por esses conteúdos morais. Inclusive, foi um grande avanço, já bem atrás, muito antes de 2011, 2010, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu e legitimou a família, as famílias homoafetivas. A Previdência Social ela já pagava os benefícios às pessoas dependentes de uma relação, numa união homoafetiva. Por que eu estou realçando isso? Por causa da importância dela, porque ela sempre tratava por um conteúdo jurídico. Interessa o quê? Relação de dependência econômica. Se era relação com homem, com mulher, isso não interessava, né? Mas agora nós tivemos um retrocesso no final de 2020, porque foi um julgamento moral que o STF fez. E esse é o problema, ou uma grande questão para o direito de família. Até que ponto o Estado pode interferir na economia do desejo do sujeito? Olha, se eu quero ter uma família, ter duas famílias, isso não é problema do Estado, isso é um problema meu. E ele nem vai ter prejuízo com a Previdência, porque, na verdade, essa Previdência, ele não vai dobrar o benefício, ele vai dividir o benefício. Bom, mas isso é uma questão que já, na Previdência já tinha avançado, retrocedeu, porque quando ela vem fazer essa conexão com o direito de família, entra esse conteúdo moral, que foi o que aconteceu, e a gente retrocede. Moral é perigoso, porque a moral ela pode ser particular de cada um, a moral religiosa, sexual, e eu não posso, ou o direito não poderia, não deveria deixar que essa moral particular do sujeito interfira no direito, interfira para todos. Por isso que é perigoso misturar direito e religião. As religiões são importantes, são necessárias, mas não dá para misturar direito e religião, porque senão nós estaremos correndo o risco de sempre cometer injustiças. Bem, mas então há essa conexão, claro que isso aqui né, nesse breve tempo é só para falar dessa importância de quem vai do direito, dessa conexão, porque nós que advogamos no direito de família precisamos ter alguns elementos, algumas informações, pelo menos, do direito previdenciário. E uma questão polêmica que nós temos no direito previdenciário, que nem é bem o direito previdenciário, mas que o STJ já soltou várias decisões, já publicou várias decisões, inclusive recentemente, é de que interessa a natureza jurídica de determinados conteúdos econômicos. Por exemplo, os chamados VGBL, PGBL, né, que os bancos vendem para os clientes como sendo uma previdência privada. Então, por falar em previdência, nós temos a Previdência Social, que é essa seguridade social, né, que é um assunto constitucional, mas nós temos previdências privadas, previdências complementares. Algumas empresas têm a sua previdência privada, que é, por exemplo, em Minas Gerais, a CEMIG tem o Banco do Brasil tem sua previdência privada, que é descontado a folha de pagamento de seus funcionários mensalmente,
um valor ali que vai repercutir na Previdência. Então, isto é uma Previdência. Nós podemos ter a Previdência Social e a Previdência Privada. O problema é que essas previdências privadas começaram a crescer de uma forma e misturar o conceito de previdência privada, fechada, aberta, né? E os bancos, por exemplo, e muitas pessoas, para evitar pagamento de impostos e até para fraudar a meação, faziam esse tipo de, entre aspas, previdência privada. Então, VGBL, PGBL, né, que são previdências privadas fechadas, o STJ tem entendido, na maioria dos seus julgados, que essas previdências, que PGBL, VGBL, ele não tem natureza previdenciária, mas tem uma natureza de investimento. Então, se é investimento, isso não tem um conteúdo, não é do direito previdenciário, e, portanto, ele volta para o direito de família e vai ter que fazer a partilha num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, ou de comunhão universal, e aquilo ali deverá ser partilhado. Por muito tempo, ou melhor, até pouco tempo, eles não se partilhavam, porque era dado a esses fundos de investimento esse caráter previdenciário. Então a questão é, qual a natureza jurídica daquele fundo de investimento? Se o fundo de investimento não tem natureza previdenciária, e aí está o cerne da questão de fazer essa distinção, ele vai entrar não como previdência, mas como um fundo de investimento e, portanto, será partilhado no casal em caso de separação, em caso de morte. Bem, gente, então é isso. Por hoje era só fazer essa breve reflexão sobre as questões do direito previdenciário com o direito de família. Eu falo sobre isso também aqui mais detalhadamente nesse meu livro, quando eu falo das conexões do direito de família com outros ramos do direito, né? E eu quero, antes de me despedir de vocês, lembrar que, se vocês quiserem que eu trate de algum tema especificamente, mande uma mensagem para a gente e eu falarei sobre ele, atualizando os assuntos, dos mais polêmicos ou não, né? Então, eu estou aqui para falar desses assuntos e ficarei muito estimulado e se vocês mandarem e fizerem esses pedidos. Pode pedir à vontade, pode, aliás, perguntar tudo que vocês sempre quiseram perguntar, quiseram saber e nunca tiveram coragem de perguntar, tá bom? Então, agora, hoje é sexta, voltamos na segunda-feira com um novo tema, cada dia uma surpresa. Até lá!